Boa tarde a todos, tudo bem? Hoje eu começo a minha primeira aula efetivamente de direito em tempos de pandemia, em tempos de mudanças políticas e administrativas no nosso país. Eu gostaria de começar a falar inicialmente sobre o que é o direito. E o direito, ele é um conjunto de normas, regras e princípios que disciplinam a vida em sociedade. E para que exista o direito, tem que existir, primeiramente, a sociedade, a vida social. E esta sociedade, ela é chamada a sociedade politicamente organizada. E esta sociedade politicamente organizada é quem tem a competência e os poderes criados justamente para produzir as leis, produzir o direito. E o direito, ele é uma ciência muito rica. Nós temos várias espécies de direito. Nós temos direito positivo, direito subjetivo, direito público, direito privado, direito constitucional, direito administrativo. Cada nome, cada divisão desta do direito tem um significado próprio. E este significado, ele vai ser descoberto, ele vai ser aplicado caso a caso. E tudo de forma tal que as pessoas possam conhecer o direito e as pessoas possam entender o direito. Possam entender assim, princípios básicos como por que existe o direito e por que eu sou obrigado a cumprir uma norma. A indagação, essas indagações desta espécie a respeito do direito são dúvidas que estão presentes nos pensamentos de muitas pessoas. Ora, por que razão eu sou obrigado a fazer alguma coisa? Nós, do direito, sabemos que nós só somos obrigados a fazer aquilo que a lei determina. E aí a pergunta que fica é a seguinte: por que somos obrigados a fazer o que a lei determina? Meus queridos, o ser humano, ele não vive em ilhas, ele não vive isolado. O ser humano necessariamente vive em sociedade. Os animais vivem em sociedade. Só que os animais não têm a razão como nós, seres humanos, temos. Então, nós vivemos em sociedade e nós organizamos a nossa sociedade por meio de leis. As sociedades organizadas por meio de leis são as chamadas sociedades politicamente organizadas. E aí vem a indagação, mas como que surge a sociedade, como que surge o Estado, como que surgem as leis? Tudo isso a gente pode ir falando paulatinamente, a gente pode ir falando aos poucos, explicando a vocês o significado de tudo isso que nós vamos falar aqui. Muito bem, antes de prosseguir, eu tenho que me apresentar. Eu sou o professor Francisco de Sales Almeida Mafra Filho, conhecido na Universidade Federal de Rondonópolis, onde eu trabalho desde 2012 e 13, quando vim transferido da UFMT de Cuiabá para cá. Então, sou professor de Direito da Universidade Federal de Rondonópolis, sou doutor em Direito Administrativo e leciono, então, desde 2006, numa universidade federal. Muito bem. Qual é o objetivo de publicar aulas no YouTube? Ora, a tecnologia, ela está à nossa disposição e
o evento da pandemia nos fez ficar reclusos em nossas casas, em nossos espaços de moradia. E necessariamente a vida teve que continuar, o mundo não podia parar. Então, aos poucos, nós fomos tomando medidas para que a vida recomeçasse. E hoje, que nós já estamos conseguindo grande número de pessoas vacinadas contra a Covid e, portanto, já podemos paulatinamente voltar às atividades comuns, hoje nós podemos até voltar a trabalhar, voltar até a ter vida social, mas a vida na face da Terra não será mais a mesma. Eu sempre dizia que o Brasil não tinha experimentado uma guerra mundial, um evento trágico, onde centenas de milhares de pessoas morriam em prazos efetivamente curtos. Só que agora nós já temos essa experiência. Nós já temos a nossa guerra mundial vivida aqui no nosso território. Ou seja, neste 1 ano de pandemia, mais de 550 mil pessoas morreram da Covid. Agora que efetivamente nós todos estamos sendo vacinados e, portanto, imunizados, nós temos que recomeçar a vida. Eu diria até recomeçar do zero, porque eu não entendo que as coisas serão iguais ao que era antes. Seja como for, o direito, ele é uma ciência e ele é um instrumento que acompanha e que reflete o fenômeno social. Qual é a primeira cédula, a primeira célula social? É a sociedade, é a família. Então, nas famílias, as pessoas nascem e começam a ter, paulatinamente, aos poucos, lições de como viver em sociedade, lições do que pode ser feito, do que não pode ser feito, preparação para a vida social, preparação para, com a idade correta ou com a idade adequada, começar a sua própria família, ou seja, se casar e ter uma própria família, ou se unir a outra pessoa, ter uma própria família. E hoje em dia nós temos famílias de diferentes espécies, mas todas elas reguladas pela norma da lei. Por quê? Porque a norma legal regula, a norma legal delimita, a norma legal estabelece os parâmetros da vida em sociedade. E o direito é a vida em sociedade. Vocês devem estar se perguntando, mas professor, o senhor dá aulas assim na UFR? Não, isso é um projeto de extensão que eu estou lançando e, como servidor público federal, como professor de uma universidade federal, eu estou disponibilizando estes conhecimentos jurídicos, esses conhecimentos de direito para a sociedade. No caso, a sociedade local e mais especificamente a sociedade mundial, porque hoje em dia, por meio da internet, pessoas do mundo inteiro podem ter acesso a essa aula, por exemplo, gratuita, não estou cobrando nada. Pessoas do mundo inteiro que entendam português podem ver. E as que não entendam português também podem acessar. E eu acho que de alguma forma nós vamos descobrir como também dar aulas em outras línguas de maneira eficiente e acessível para pessoas do mundo inteiro. Muito bem. Como é que nasce uma sociedade? A sociedade nasce nas famílias. O pai, a mãe, têm os seus filhos. Geralmente, ou o pai ou a mãe são os responsáveis pela casa. E atualmente, tanto o pai quanto a mãe são os responsáveis pela casa, pela família, pela convivência, pelo sustento da família.
E hoje em dia nós já temos famílias de pessoas do mesmo sexo, homens que são pai e mãe, homens que adotam filhos, mulheres que vivem como um casal e adotam filhos. E hoje, graças a Deus, o mundo inteiro, as pessoas do mundo inteiro estão reconhecendo os direitos das pessoas viverem de forma diferentemente da tradicional, da que era conhecida até hoje. Muito bem. E o que está por detrás disso tudo? E o que está por detrás de toda esta lição de direito que eu estou querendo passar para os senhores? O que está por detrás é o conjunto de direitos sagrados e direitos supremos que todo ser humano tem para a sua convivência em sociedade. Nós temos direitos humanos fundamentais que têm que ser respeitados por todos os governos, por todas as sociedades. Quando se fala de direitos humanos fundamentais, nós estamos falando de direitos de todos, de todas as pessoas humanas que estão vivas hoje na face da Terra. Muito bem. Para a gente explicar esta formação de uma sociedade politicamente organizada, a gente começa a falar sobre as famílias. Então, nas famílias nascem os cidadãos. E os cidadãos não são mais aquele conceito antigo que dizia que era cidadão brasileiro quem tivesse título de eleitor brasileiro. Ou seja, quem votasse aqui no Brasil era cidadão brasileiro. Sem se falar das décadas que nós não tivemos eleições, porque nós tínhamos governos autoritários que não admitiam a democracia e nem muito menos qualquer espécie de eleição. Então, as famílias, ou nas famílias, nascem os cidadãos, ou seja, as pessoas prontas, as pessoas preparadas para o convívio em sociedade. Por quê? Porque conviver em sociedade pressupõe o direito e pressupõe o reconhecimento de todos, o reconhecimento por parte de todas as pessoas dos direitos dos demais cidadãos que estão ali convivendo naquela sociedade, naquele local. Muito bem. Para que exista uma sociedade, então, há de haver mais de uma pessoa convivendo juntos. Um ser humano sozinho numa ilha não faz uma sociedade e nem muito menos um direito. Então há de haver pelo menos duas pessoas que convivam em sociedade. E essas duas pessoas vão se multiplicar e vão criar, e vão nascer novas pessoas, vão criar novas pessoas, vão aumentar o número de pessoas e naturalmente o direito vai surgir a partir desta experiência social, dessa experiência humana fundamental de formação de uma sociedade. Muito bem. Para que a gente possa falar, então, de sociedade politicamente organizada, nós temos que falar de um instrumento, de um fenômeno que se chama Estado. E o que é o Estado em termos práticos? Em termos práticos, o Estado é a reunião de três elementos. Primeiro deles, um território onde vai ser assentado aquele Estado, uma população que vai habitar aquele Estado e um governo soberano, um governo que dê ordens e que faça as pessoas que estão ali naquele Estado se obrigarem a cumprir aquelas ordens, aquelas normas. Então, presente um Estado, presente um território,
delimitado território no planeta Terra, dotado de um conjunto de pessoas que pode ser chamado de sociedade, e organizada essa sociedade em uma sociedade política organizada, nós temos aí a criação de um Estado de Direito. De um Estado, primeiramente. Depois que a gente souber o que é um Estado, ou seja, a reunião de uma população em um território sob o governo, sob um governo que mande nessas pessoas, com este surgimento deste Estado é que nós vamos saber quais as espécies de Estado que existem e quais as espécies consideradas as espécies ideais de Estado que existem. O Brasil, em tempos normais, tirando os tempos onde houve ditaduras nesse país, e foram vários os períodos, tirando as ditaduras, o Brasil é um Estado normal. E desde 1988, com a promulgação da nossa Constituição, o Brasil foi estabelecido como um Estado democrático de direito. E o que significa cada um destes termos? Estado. Estado representa a reunião de uma população, de um povo, em um território delimitado, específico, sob o comando de um governo soberano. Esse é o Estado. Estado democrático. O Estado democrático, ao contrário do Estado autoritário, que a gente não precisa nem explicar muito, porque é fácil de entender, o Estado democrático é aquele onde a população é escutada e é consultada para a formação dos seus representantes, dos seus representantes no Estado. Ou seja, a população vota em eleições periódicas e escolhe todas as espécies de governantes daquele Estado. Criado o Estado, eleitos os representantes, o Estado então passa a funcionar. E quando o Estado passa a funcionar, o Estado cria leis, cria e impõe normas, princípios e leis que têm que ser aceitos e respeitados por todos da população. Ao criar o Estado um conjunto de leis e sendo obrigado esse Estado a respeitar as leis que ele mesmo criou, estabelece-se desta forma